Oi, gente, tudo bom.com? Estou aqui hoje para mais uma mega entrevista com uma grande empreendedora, uma mulher assim espetacular, que é a Andreia Carvalho, do Papel Semente. Mas eu quero te apresentar um pouco mais sobre essa grande mulher. Ela é palestrante de sustentabilidade, ESG, empreendedora, uma líder assim extremamente focada, forte, determinada, que resistiu a muitas intempéries da vida, de cabeça erguida e espírito forte. Não por acaso o sobrenome dela é Carvalho, que exprime perfeitamente esse símbolo de fortaleza. Gente, na Papel Semente, empresa fundada há mais de 16 anos, Andréia teve a oportunidade de transformar a vida de pessoas através do seu trabalho. É uma empresa encantadora, é uma missão assim espetacular. Não é à toa que eu a convidei para participar do livro Recicle Sua Liderança. E hoje vamos trocar várias ideias sobre esse grande assunto que impacta a empresa e também a vida de cada ser humano. Vamos lá? Tudo bem, Andréia? Seja muito Oi, bem-vinda. Cláudia, obrigada, né? Muito obrigada pelo convite. Eu sempre digo que é uma honra, né? A gente poder estar num lugar, encontrar com gente que a gente só vê pela Pois internet é. e a honra de poder falar do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita. Então, agradeço imensamente, Ah, viu? muito obrigada. Eu que te agradeço. A Andréia, gente, eu a conheci pela internet. Me conectei com ela através do Instagram e ela, de forma muito generosa, respondeu as minhas mensagens, atendeu os meus pedidos e hoje estamos aqui nessa grande parceria. Delícia. Vou mostrar, inclusive, para vocês o livro Recicle Sua Liderança, que vai ser lançado hoje na leitura, aqui no Independência Shopping. E a Andréia, gente, ela me apoiou por fornecer o marcador do livro. O marcador do livro Recicle Sua Liderança é um papel semente. Olha que chique. Maravilhoso, né? Ou seja, você é um papel plantável onde você vai poder aí selar uma atitude ecológica e transformar esse papel numa rúcula, seja outras plantas, Isso. né? Então vai ser assim algo maravilhoso. Eu tenho que agradecer muito aqui a Andréia por esse carinho e por acreditar nesse projeto que tem tudo a ver com o livro Recicle Sua Liderança. Quero entender um pouco, e todo mundo quer entender um pouco sobre a Andréia. Andréia, conta um pouquinho de como que começou, você é carioca e é psicóloga, certo? Isso, minha formação. Formação psicóloga. O que que te trouxe até a empresa Papel Semente, há 16 anos atrás? Conta um pouquinho. Nossa Senhora, senta que tem história, como diz Eita, o outro, imagino. né? Mas há 16 anos atrás, né, antes da empresa, eu trabalhei muito tempo dentro de uma ONG, né, uma Uhum, organização não governamental. E venho, na verdade, assim, eu venho de uma família, todo mundo é funcionário público, minha mãe era sim. funcionária pública federal, eu tenho minhas primas da minha geração também foram por esse caminho, e eu acabei sendo meio que a ovelha negra, né? Ou a Sim. ovelha verde, né? Aham, ovelha A ovelha verde, é verde, isso a aí. ovelha verde. A ovelha verde, né, que resolvi empreender, né? Sim. Então, praticamente, né, eu fazia, já empreendia. Só que aí, quando há 16 anos atrás, né, eu tinha passado por 13 anos uma experiência convivendo dentro de uma Uhum. ONG, de uma ONG. E nessa ONG a gente tinha um projeto, uma oficina de papel. Olha só, né? Hum. Tanto que tem até uma frase que eu vi que você colocou aí no Uhum. livro, né? Que é aquela história, dê o seu melhor nesse momento presente, que a Sim, gente não sabe o que vai ser, né? O mundo dá muitas verdade. voltas, né? Muitas. E eu fiquei lá dentro da ONG, então tinha uma oficina de papel reciclado, que se trabalhava com a comunidade que vivia em torno de um lixão, e tinha 220 crianças que faziam atividades socioeducativas, né, em contraturno escolar. Então, eu passei muito tempo dentro daquilo. E há 16 anos atrás, como eu estava dentro dessa ONG, os amigos sabiam, né, que era uma ONG que fazia papel Sim. reciclado e tudo, viram uma propaganda de uma montadora de carro que estava lançando o seu primeiro carro híbrido ecológico Olha. na Inglaterra, né, em Londres, viram que essa montadora enviava para os seus clientes, né, que tinham comprado um carro ecológico, uma carta parabenizando pela escolha, né? Você escolheu comprar um carro sustentável, ecológico e tudo. E essa carta era num papel que depois que a pessoa lesse a carta, o papel era para ser plantado e não para jogar no lixo. Aí quando aí mostraram isso para o Paulo, que é meu sócio, meu marido,
E ele mesmo começou a fazer uns testes e falou: Nossa, olha, isso dá certo. E aí tem uma coisa que também acredito muito, que assim, quando uma coisa tem que dar certo, o universo vai conspirando a favor, as coisas vão entrando, né, ali Sim, no nosso caminho, mas a gente tem que estar caminhando, né? A gente também não sim, pode ficar parado esperando o universo conspirar a nosso claro. favor, né? Então, e aí nisso tudo, nessa mesma época, meu filho Luiz Felipe, que hoje é diretor de marketing na Papel Semente, na época ele tinha 16 anos, ele fala: Mãe, gostaria de estudar no Rio, porque a gente é, né, de Niterói, Sim, somos de Niterói, queria estudar, né, morar lá pelo Rio e tudo. Quase morri, né? Mãe imagino. de filho único, um filho único, porque essa história toda começa, eu morava no interior de São Paulo. Sim, Mas eu falei, bom, legal, vamos lá, né? Aí eu falei, tá, meu filho, legal, você vai morar no Rio, vai estudar no Rio. Mas ele virou as costas, eu falei, eu vou também, vou vender tudo aqui em São Paulo e eita, vou embora. E aí, na mesma época, a gente começa a pensar assim, o que que a gente vai fazer no Rio, né? sim, E a gente teve a ideia, então, trocando ideia com o pai do meu filho, que também é sócio da empresa, né? Trocando ideia, vamos montar alguma coisa, não sei o quê. E a gente fala dos testes que a gente tinha feito do papel semente. E a gente fala, poxa, então vamos montar uma fábrica de sim, papel semente. Naquele momento, a gente tinha visto duas oportunidades, né? Primeiro, que fazia, assim, a questão já ecológica do sim, papel, né? Que é um papel que é reciclado, né, que planta, que não vira resíduo. Então, isso para mim tinha uma lógica com a minha história dentro de uma ONG, né, uhum, de ter visto tantas pessoas que viviam ali a realidade, que viviam em torno do lixão, dentro dessa ONG sim, onde a comunidade morava, né? Ele vivia. E a lógica de ter um negócio também que não era um negócio normal, como qualquer outro. Eu não queria sim, também só abrir a porta, né? E dizer assim, vamos montar uma empresa. Aí vou lá todo dia trabalhar, eu abro a porta, trabalho, eu vendo, pego dinheiro, ponho uma parte no bolso, pago a despesa, né? O que sobrar eu fico. Para mim tinha uma outra lógica já, né? sim, De negócio. Então, a gente acaba vindo para o Rio, entende que o nosso negócio ia ser montar essa fábrica de papel semente. E aí, muito interessante, quando eu chego no Rio, a gente tem a fábrica, nossa fica em São Gonçalo, né, uhum, que é Grande Rio. E quando a gente chega lá, que esse terreno era do avô do meu filho, né? Sabe aquele terreno que uma pessoa da família compra, investe? sim, Ai, porque isso aqui, né, vai crescer, vai ter metrô, vai ter não sei o quê. Infelizmente, né, como tantos lugares do sim, nosso país, foi um lugar que, né, políticas públicas, né, não sim, chegaram até ali, então ficou um lugar com muita vulnerabilidade sim, socioeconômica, né? Então, mas aí quando eu vi aquele lugar, né, que para umas pessoas, as pessoas falam assim, nossa, teve uma amiga que falou, nossa, mas você vai montar uma empresa aqui, né, num lugar com tanta carência? sim, Eu falei, mas é onde a gente pode fazer a diferença, verdade. né? Então aí a gente começa ali nossos primeiros passos com a papel semente, mas já dentro de uma lógica que não Sim. era ter um negócio comum igual a outro, sabe? Uhum. Muito legal. Essa conscientização, você já percebeu que você já tinha isso meio que, sei lá, da família, quando criança, ou veio realmente uma nova oportunidade de vida, de novo contexto? Essa veia aí, você acha que veio, né, recente ou já tinha coisa do passado aí, de criação? Eu acho que a gente traz muitas coisas, né, Sim, do nossa jornada de vida mesmo. sim, E eu acho que conforme a gente faz escolhas, né, sim, baseadas, né, nessa jornada, sim. né, que as coisas vão fazendo sentido pra gente, aí que eu acho que a gente vai encontrando, né, Uhum, no fio da nossa meada, né, o caminho mesmo sim, que a gente tá aí predestinado, né? Enfim, cada um uhum, usa, né, suas sim, palavras, mas meio que predestinado a viver nessa coisa da busca do propósito, né? Então, eu acho que sim, tem muito a ver, sim, com uma maneira de criação, né, da convivência sim, com família e tudo. Eu vejo, e, assim, muito engraçado, eu falo, outro dia a gente teve um encontro de família, de primos, né? tá. Eu ainda falei, gente, às vezes eu ando em casa, assim, minha mãe já não tá mais aqui com a gente, né? E eu ando, às vezes, no espelho, assim, eu tomo um susto, né? Que eu falo, Aham, nossa, como a gente vai ficando parecida. E sim, eu vejo muitas coisas das minhas escolhas mesmo com essa legal. história, né, de como eu fui criada. E lógico que, depois de ter ido trabalhar dentro de uma ONG, a realidade que a gente vê ali, Sim, né, mexe muito com a gente.
Então, eu acho que isso veio também mas veio de encontro, sabe? Sim, E mais interessante é que quando eu fui para uma ONG, a gente vai para uma ONG para servir, né? sim. A gente vai para se colocar à disposição, né? Depois eu acabei virando vendedora na ONG, né? Uhum. Fiz uma jornada também até sair de lá como coordenadora de projetos especiais. Sim, Mas eu fui para lá como uma voluntária, né? Fui para servir, né? sim. E assim, eu acho fantástico como o universo vai encaminhando a gente, né? Porque É eu fui lá impressionante. para servir, mas foi lá que eu aprendi o ofício que eu tenho hoje no meu Olha negócio, só né? que legal, né? Muito legal isso. Quando você fala que muita coisa vem da nossa jornada, até da relação familiar, eu lembrei, assim, o que que me fez escrever esse livro, um dos motivos foi essa minha conexão também com Deus, com a criação, coisas que sempre meus pais me ensinaram desde pequena. Então eu sempre olhava o planeta Terra com muito carinho. Então eu sou apaixonada em pôr do sol, mar, né, Delícia. estrelas, animais, folhas. Eu fico assim encantada. E isso me fez trazer isso para a liderança. Como que um líder ele pode efetivamente desenvolver um papel de cuidar do planeta, mesmo que seja em pequenas ações, em pequenas atitudes, para que ele possa deixar um legado não só na vida do liderado, mas também no planeta, que é uma conscientização que todos já deveríamos ter há muito tempo, mas infelizmente essa conscientização vem de um tempo para Uhum, cá. uhum. Nós já estamos em déficit com o planeta, e no livro Recicla Sua Liderança eu trago isso. E foi isso que me fez trazer essa lógica da sustentabilidade, do ISG. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque hoje você é palestrante sobre esses temas, e eu queria que você falasse um pouquinho para os empresários o porquê, quais são, na verdade, os benefícios de implementar o ISG nas empresas. Assim, eu hoje acredito assim, são inúmeras vamos colocar entre aspas, as vantagens, né? Sim. Mas eu acho que a gente olhar para o nosso negócio como diferencial. Hoje a Sim, gente sabe que o mercado, a gente tem visto aí em termos globais. sim, Vamos falar de business primeiro, né? sim, Eu acho que a gente contextualizar business sim, para a gente entender que se a gente está devendo para o planeta, sim. o nosso negócio pode ser uma força da gente cuidar também do planeta, né? Sim, Mas vamos falar de negócios primeiro, né? sim. Falando aí com os empresários que estejam aqui nos ouvindo. A gente sabe que o mercado, né, Uhum. cada vez está mais competitivo, né? Sim. Em contrapartida, o nível de consciência do consumidor está aumentando. Uhum. Então, aí está, acho que a grande oportunidade da gente fazer a lição de olhar para dentro do nosso negócio Sim. e olhar e pensar assim: os negócios são feitos para quê? Para trazer solução para algum problema. Uhum. A gente Exato, vende soluções através do nosso negócio, exato. né? Então, se a gente olha, né, um grande problema ambiental que o mundo vive, né, como Sim, você já trouxe, o que a gente já está devendo aí, o que a gente já consumiu de recursos que a gente já está devendo, sim, né? E aí olha para o nosso negócio e pensa assim: o que que o meu negócio pode contribuir de alguma maneira, né, sim, para essa problemática aqui do mundo, que o mundo sim. está vivendo? Né? Então, quando a gente faz esse exercício, a gente começa e olha para o nosso negócio, a gente começa a olhar não para o problema, a gente começa a Uhum. olhar para buscar a solução, Exato. né? Então, se a gente olha para buscar a solução, ó, vou trazer lá na Papel Semente, veja bem. Papel Semente, comecei uma empresa, Tá. né? Começamos uma empresa e eu recebia de 30 a 35 currículos por dia, com Uhum. aqueles currículos preenchidos à mão, Sim, de pessoas pedindo emprego. Então eu falei: olha a nossa responsabilidade quando montamos uma empresa. Foi sim, geração de emprego para aquelas pessoas que moram ali por perto. sim. O que que eu fiz? Quando, né, vi isso, né, eu falei: nossa, temos um problema. Uhum. Mas a minha empresa pode ser uma solução. Abri a empresa para a comunidade, fizemos uma capacitação na comunidade e Legal. dali contratamos os primeiros colaboradores, né? Então, quer dizer, Tá. era um problema do território, inclusive, né? Tá. Porque é um território com vulnerabilidade socioeconômica, então tem uma demanda das pessoas, né, quererem seu Sim, emprego, que é dignidade, emprego, né? claro. E o meu negócio pôde fazer algo para isso, né? Então, e quando a gente traz essas soluções que a gente olha, né, para o problema global, a gente está falando aqui de sustentabilidade, quando a gente traz isso para o nosso negócio, automaticamente a gente traz isso para as nossas narrativas, né? Sim, Não tô aqui contando. claro. Temos o livro, né, Recicle Sua Liderança, Uhum. que tem aí a história da Papel Semente, Sim.
né? Então, quando a gente traz essas soluções, né, que a gente apresenta através do nosso negócio, a gente gera diferencial competitivo, né? Uhum. Então a gente volta a falar de negócio, Sim. né? Então assim, então não é, a gente faz sim, para mim sempre teve um negócio lá atrás, mais pela ideologia, Sim. né? Por uma coisa que fazia sentido para o meu coração, né? Uhum. Mas eu tenho 2 sócios, né? Um deles é um sócio que foi um sócio investidor, é sócio investidor. Tá. Agora ele até está na operação do negócio como diretor comercial, mas ele vem para colocar dinheiro e cobrar resultado, Sim. né? Então, assim, são 2 sócios que também não era porque, ai, eu vou fazer, é porque é bonito, porque é bacana cuidar do meio ambiente. Não é isso, a gente está falando de negócio, Sim. né? E falar de negócio, então, é você trazer, vender uma solução e vender ela dessa forma, Sim. né? Com os atributos para a gente falar que a gente protege essa casa linda e maravilhosa que é o planeta aí que a gente vive, né? Acho Sim. que é um pouquinho disso aí. Então, para mim, Sim. faz muito sentido. E é um grande exercício, acho que, para o empresário. Sim. Olhar. Problema? Temos no mundo, mas o meu Uhum. negócio pode ter soluções para isso e através dessa solução isso entra para o meu storytelling, para minha Sim. narrativa e isso gera valor, né? Sim. E o consumidor consciente que cada vez mais, hoje as crianças, gente jovem de Sim. hoje, cara, todo mundo lê rótulo. Minha geração não foi ensinada a ler rótulo, né? A gente Sim. não queria nem saber, nem para onde, depois que colocava lixo, né? Joga fora. A gente achava que o fora, sei lá para onde a gente achava que ia, né? Que o lixo ia ser Sim. abduzido, mas não existe fora, né? Porque está tudo dentro do nosso Claro. planeta. Então, a gente vê que hoje, né, os jovens e tudo, então esse consumidor também do futuro, as empresas que não olharem, né, não trouxerem Sim. essas soluções ecológicas, né, Sim. as lideranças que não olharem para as soluções ecológicas, a gente está falando, né, de meio ambiente, estamos falando de gente também, né, Sim. das pessoas, as empresas que vão ficar pelo caminho, sabe? Uhum. Porque o nível de consciência do consumidor também está aumentando. Exatamente. Essa nova geração, né, já vem com essa visão realmente de ter um propósito, de fazer a diferença no planeta. Eu costumo dizer que essa geração não está preocupada com o consumo, né? Ter carro para que se tem o Uber? Sim, é Ter isso. casa na praia para que se tem o Sim, Airbnb? é perfeito, E assim por Sim, diante. sim. E isso vai realmente mudar a lógica do planeta e quem não entrar nessa nova lógica não vai conseguir engajar essa nova Sim, galera que sim. quer, elas querem engajar, né, engajarem com um propósito claro do que Sim. aquela empresa, de como que ele pode contribuir dentro daquela empresa para fazer a diferença no mundo. Perfeito. E aí, é preciso que os líderes reciclem a sua mentalidade, justamente para abraçar essa nova geração que vem com uma mentalidade totalmente diferente da nossa, que no passado só queria Uhum. ver lucro. E é óbvio que uma empresa precisa ter lucro, Sim, né? É sim. óbvio, uma empresa nasce para ter lucro, óbvio. Mas é muito possível que o lucro seja feito de uma forma sustentável, Perfeito. onde fique leve para todos. Sim, sim. Onde fica leve para o dono, fica leve para a comunidade, para os liderados, para o cliente, e todos saem Sim, ganhando, sim. né? E eu penso que, e aí esse propósito do livro, de trazer essa mudança, de provocar essa mudança, onde os líderes reciclem a sua mentalidade, as suas atitudes, não só para com o cliente, para com o todo, é no dia a dia, com trato com seu vizinho, no trato com seu colega de trabalho, com trato com seus familiares, porque nós precisamos ser ecológicos em diversos aspectos, certo? Com No trato certeza. com o outro, na minha consciência para com o planeta, é um ciclo. É uma roda aí que precisa girar e que precisa estar interligada. Nós somos interdependentes, né, Andréia? Total. E a ideia desse livro é trazer essa importância de que, em qualquer posição de liderança que você estiver, se você se preocupar em cuidar das pessoas e do planeta, o mínimo que você faça, você já vai estar fazendo a diferença, que é melhor do que não fazer nada, certo? Perfeito. E eu me conectei muito com o Papel Semente justamente pela causa que vocês levam, pelo impacto muito positivo que vocês fizeram tanto na comunidade e fazem até hoje. Uhum. Porque lucrar não pode ser algo só para si. Eu falo que a liderança, ela não é sobre si, é sobre o outro, né? Porque o ego, ele não tem eco.
Se eu quero algo que só seja importante e só tenha retorno para mim, isso não vai ser sustentável. Quando vocês montaram a Papel Semente, entendendo essa necessidade da comunidade, entendendo que poderiam ser uma solução, né, para a comunidade, hoje você vê na Papel Semente, né, com 16 anos aí já de história, de jornada, qual que é o balanço que você tira desse impacto que o Papel Semente fez e faz até hoje aí na vida das pessoas, tanto dos seus colaboradores, da comunidade e das empresas com as quais você atua? Uau, né, assim, olhar para essa jornada, deixar o coração quentinho, né, que a gente Aham, fala, com muitos desafios, lógico, né, a gente não sim, pode romantizar, claro. os desafios, mas eu sempre digo assim, é possível, sabe. E quando você começou a falar agora, né, que você tinha me perguntado no bloco anterior, a questão da Sim, família e tudo, né, eu sim, acho que a gente olhar para o nosso negócio com aquela máxima que eu aprendi com a minha avó e que eu acho que sim. você também deve ter escutado isso, Aham. e muito pessoal que está aqui nos ouvindo e vendo, que é aquela coisa assim: "Quem ama cuida", Sim, boa, quem ama né. Isso cuida. gente, isso aí é muito Sim, antigo. Eu muito ouvi isso da antigo, minha avó. verdadeiro e atemporal, né. Exatamente, né. E é É, isso, né, então quem ama cuida. Então, nesses 16 aí, né, estamos indo ano que vem em maio a gente completa que 17 legal. anos de empresa, a gente sabe que no Brasil, né, Hum, você, seguir com um negócio, né, de sim. 17 anos ali pagando teus impostos e tudo, Tem que ter e muita com resiliência. muita resiliência. E acreditar muito naquilo que você Sim, faz, né. Porque verdade. quando a gente, né, eu comecei lá na Papel Semente, que eu vi essa oportunidade de fazer algo que fizesse sentido, né, pela minha história com a Sim. ONG, tã-tã-tã, mas eu também vi a questão de inovação, né, porque apontava um cenário para futuro, né, de coisas que a gente olhasse para esse problema do meio ambiente, né, não Uhum. se falava há quase 17 anos atrás, a palavra sustentabilidade nem era o que se Não, falava, né. verdade. Eu nem sabia direito como a Papel Semente ia se constituir, porque eu só tinha uma certeza, o que você falou muito bem isso, eu não Uhum. queria ser ONG, Sim. porque a ONG eu queria ganhar dinheiro, Uhum. entendeu. Eu tinha Sim, uma lógica, eu falei assim: "Gente, eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero sim, viver bem, né, eu quero pagar sim, meus boletos em dia, né, eu claro. quero pagar meus impostos, e quero poder que isso transborde também a Sim. questão de dignidade de emprego para outras pessoas", né. Então, entender isso, e para mim então tinha isso, tinha a questão eu queria ter um negócio sim com lucro, a questão do quem ama cuida, né, tudo Uhum. aqui, me permeando. Então nesses 16 aí, quase 17 anos, eu acho que a gente foi fazendo coisas que fazem muito sentido para Uhum. mim, do que eu passei a ler, porque eu tinha que buscar também, né, conhecimento para entender por que eu quero fazer um negócio que é diferente, né. Sim, É lógico que no meio do caminho vieram algumas certificações, que a gente começou a sim. dar nome para aquilo que a gente fazia, né, então mas foi na jornada, foi fazendo, então tinham coisas que faziam sentido para o meu coração, mas que para os meus sócios eu tinha que né, trazer para a terra e provar. Sim. "Ah, você quer fazer uma eficiência energética? Ah, é investimento, não é despesa, porque depois você recupera", É. né, então a gente vai construindo isso. Então chegar até aqui, né, é pensar assim, faça, né, eu acordava todo dia com muito disposição para saber que eu Uhum. estava primeiro olhando para a solução e não para o problema, Boa. né, eu acho que é um treino, mas e isso é treino, né. Sim, é Você não treino, é acredita? Não é? É exercício, é exercício, diário, cara, é. né, Com então não certeza. adianta, isso a gente então é um exercício que a gente pode se promover a Claro, fazer, né, se claro. provocar a fazer, né, e olhar para a solução e tudo, e fazer hoje com o que temos hoje, né. Sim, Não buscar né, a hora perfeita. "Ah, não, vou esperar então, né, a hora que tiver sim. desculpa, tiver um dado, tiver uma máquina assim, Como diz o né, Cortella, né, faça o seu melhor na condição que sendo que tem, tenha enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. melhor ainda". É Exatamente. isso, né, então eu acredito. Tem uma coisa que eu falo, que eu costumo falar nas minhas palestras, e o pessoal gosta bastante, que é a sustentabilidade imperfeita, Uhum, boa. né. Comece fazendo alguma coisa, né, Exatamente. olha aqui para o lado gente, o mundo tem muitos problemas, né. Uhum. Então olha para o lado aí e comece a fazer alguma coisa com o que dá agora, né. Sim, Não fique esperando o momento perfeito para fazer, né. Então, é melhor a gente ter a sustentabilidade, a gente tentando ali fazer, porque nenhumas respostas também, porque tem muito tema novo em relação a sim, isso, né. A gente não sim, tem as respostas não estão todas prontas, mas sim, as perguntas a gente pode fazer e buscar solução para elas, né. sim. Então é isso que me move aí nesses anos todos, né. Que Porque você vê, legal. quando a gente começou a Papel Semente, né, o papel semente é aquele papel, a gente compra, a para junto uma cooperativa de catadores, a gente incluía Uhum. os catadores, né,
numa ONG lá perto ali na nossa região, perto da fábrica, né, que são nossos fornecedores. Sim. No processo da reciclagem do papel, a gente coloca as sementes germináveis. Aí é esse papel que depois a gente faz produtos, né? Sim. Crachá, convite, marcador do livro, aqui que nem o livro Sim. Recicle Sua Liderança, que tem o marcador papel Sim. semente. Então a gente faz essa série de produtos. E com eles, né? Então a gente entende que essa história que a gente vai contando e vai fazendo e olhando e fazendo o nosso melhor com o que tem agora, Sim. sem muita, né, Sem muita história, paranoia, né, de não, mas tipo fazer, né, exatamente, sem ficar esperando o exatamente. melhor momento, é fazer. Melhor feito do que perfeito, Perfeito, é né? isso, adoro isso, É, adoro isso. Melhor é feito que sobre perfeito, isso, né? é sobre isso. Então, é a sustentabilidade imperfeita, mas que a gente vai fazendo um pouquinho todo dia. Muito legal, Andréia. Isso é assim fantástico, porque quantas vezes a gente às vezes espera o momento ideal, isso em vários aspectos, né, da vida, para Sim, fazer determinada coisa, e esse momento ideal, perfeito, nunca vai vir. Então agora é a hora, faz com que tem, vamos que vamos, vai arrumando no meio do caminho e as coisas sim, vão surgindo, vão se ajeitando. É assim que o empreendedor, né, sim, atua muitas das vezes sim, com sim. seus negócios, e não foi diferente na Papel Semente. E quando você estava falando aí, uma coisa que me chamou muita atenção, quando você disse tem que acreditar muito no seu propósito, porque realmente ter uma empresa hoje no Brasil é desafiadora, você, né, precisa ter muita resiliência para conseguir manter e sustentar uma empresa hoje no Brasil com tantos desafios. Mas quando se acredita muito no propósito, e aí eu fiz uma collab aqui mental de como que isso, o líder, ele precisa acreditar muito no seu propósito, até na liderança. Se o seu propósito é ser um líder apenas para ter um cargo, você não vai conseguir ser um bom líder. Você precisa ter um propósito de impactar na vida do outro. Porque o líder ele tem esse papel de Uhum. inspirar, de fazer com que essas pessoas comprem a ideia, de vender a ideia para a equipe. E ele precisa acreditar muito naquilo que ele vende, no propósito, na ideia que ele está ali querendo passar. Porque se ele não acreditar, ele não vai conseguir arrastar as pessoas. E também parte do papel do líder ser exemplo para a equipe. Uhum. Então, se ele acreditar muito na importância do outro, e aí eu trago também na importância do planeta, ele vai Perfeito. começar com pequenas atitudes. Por exemplo, coisa boba. Se todo mundo dentro da empresa usa o copo plástico, vamos cada um ter sua caneca de vidro, né? Vamos cada um contribuir, vamos fazer uma canequinha, onde todo dia Uhum. você vai usar sua caneca e não vai precisar ficar aí gastando, né, papel, copos de plástico. É uma coisa pequena que já faz total diferença. Total, com certeza, é Não é isso, assim? é isso, é E isso. aí, o líder, ele é responsável por implementar essa cultura. No livro Recicla Sua Liderança, eu trago essa importância do líder. Quem dá o tom é o líder. Então, ele precisa dar o Sempre. tom certo. Uhum. E o que eu peço, né, através do livro, a minha voz aqui, é para que o líder dê o tom certo da sustentabilidade. Seja em fazer essas pequenas ações, se você puder contribuir com mais, ótimo. Se você puder contribuir com pouco, maravilhoso. O que não pode é deixar de Deixar de contribuir. fazer, Você vê o perfeito. problema e não buscar a solução. Uhum. E quando você falou que do papel de ser um solucionador, de que o papel semente veio com essa visão de vislumbrar as soluções que estavam ao seu alcance, e que esse é o papel do líder, de focar na solução e não do problema, que é um exercício Uhum. diário, porque se você deixar, você só vê o problema, são tantos problemas, né? Sim. Que se você tem aquela frase que fala assim, tudo aquilo que você foca expande. Então, É se você isso. só enxergar o problema, são tantos problemas que você vai enxergar mais problema do que solução. Mas o líder que recicla a sua liderança, ele vai passar a ter um mindset de crescimento onde ele vai enxergar Perfeito, oportunidades. perfeito. E dentro do livro Recicla Sua Liderança, eu trouxe outras empresas apoiadoras que falam dessa mesma lógica. E quando a papel semente, né, representada por você, veio com essa generosidade de contribuir com o marcador do livro, que ele vai né, virar é um papel plantável, que é uma semente que a pessoa vai poder plantar, sei lá, uma atitude ecológica. Você acredita que dessa mínima atitude da pessoa pegar um papel e dizer assim, poxa, eu posso plantar esse papel? Isso vai gerar uma transformação, mesmo que seja pequena, na vida desse leitor? O que você acha?
Ai, com certeza. Eu sempre falo que, assim, para mim, o papel semente, Uhum. eu acho que na verdade, a grande função dele, para mim, a grande missão dele justamente é essa. Sim. Você sensibiliza, né? Porque quem pega o papel na mão, normalmente o pessoal, quando ouve falar, pega o marcador, fala, nossa, que legal, Uhum. né? Desperta uma Sim, curiosidade, né? sim, Quando você, nossa, ó, mas é para plantar, né? Automaticamente linka com natureza, né? Com sim, terra, com sim, planta, né? Então, sim. isso ali até inconsciente, né? Mas existe um movimento aqui interno com isso, né? Então, o papel, eu acredito sim, que quando o pessoal pegar aí no livro, pegar Uhum. seu marcador, né, Sim. desperta para essa sensibilidade. Tem pessoas que depois até nos respondem assim: ah, eu achei tão bonito que eu não plantei. Né? Eu Aham, acho é verdade. engraçado, né? Porque achei a ideia tão genial, É. guardei para mostrar para outra pessoa, né? Aham. Mas o intuito justamente é que assim, mas de qualquer forma, Sim. se daqui a alguns anos a pessoa olhar e falar assim, nossa, poxa, eu não plantei porque eu queria mostrar, enfim, né? Você não vai jogar no lixo, É né? Você vai, verdade, de alguma forma, você vai plantar. verdade. Então, eu acredito assim, que quando a pessoa pega, né, e vai pegar aí no nosso marcador né, do Sim, livro, vai, né, despertar para essas questões. Por mais que, porque assim, eu acredito que a gente vem com esse chip, sabe, sim, interno, sim, do quem ama, cuida, né? sim, Aquela história. A gente tem isso aqui dentro. Porque sim, isso o ditado é antigo e todos nós ouvimos aí em algum momento. Então, isso está aqui dentro. Às vezes, uns agindo mais, outros mais sim, adormecidos, né? Então, sim, quando a gente consegue ter ferramentas, né? Táteis, né? Que no caso a sim, gente está falando aqui do marcador sim, aí do livro, né? Que a pessoa traz, né? E toca nessa coisa do tátil mesmo, de dizer, nossa, sustentabilidade, sim, plantar uma semente, né? Isso acaba ali acordando aquelas sementinhas também que estão aqui adormecidas dentro da sim, gente, né? Então, eu acredito muito como grande sim, sensibilizador aí para nossas causas ecológicas. E gostei muito verdade. quando você traz a questão da responsabilidade das lideranças, Sim, né? De que você falou no início, né? Que liderança é mais sobre o outro, né? Não sim, é sobre, você não é é, sobre mim, né? É é, sobre o outro. E a gente olhar também nesse treino de buscar resposta, né? Fazer as perguntas sim, certas para desenvolver o outro, né? Eu acho que sim, esse é o grande desafio aí da verdade. liderança, né? E aí, quando eu vi vi, né, como é que é a empresa Papel Semente, o que que você fornece, oferece, e aí já me veio a ideia de vamos fazer um papel semente, você abraçou a ideia, bora, Cláudia, tamo junto. Então, quero de novo te agradecer por isso. Eu fico pensando, né, como você falou, vai despertar essa sensibilidade de cada leitor, de saber que esse papel, ao invés de ele ser jogado no lixo, né, e virar lá um resíduo, ele Uhum. vai poder fazer virar uma rúcula, né? Vai comer o Vai comer o marcador! marcador, olha que coisa chique, gente. Isso é fantástico, né? Eu Legal. assim, não é porque o livro, eu sou autora do livro, mas eu tô apaixonada pela ideia aqui, porque é fantástico, é algo assim poético, né? E a Muito nossa legal. conexão com a Terra é tão intensa assim, cada um acredita numa coisa, mas eu acredito muito, né, do que a gente veio do pó, até porque todas as nossas composições químicas vêm da terra, e tudo que a gente necessita durante a vida inteira vem da terra, e quando a gente morre, a gente volta. Vira terra, né? Uhum. Vira pó. Então, a nossa conexão com a terra é muito forte. E você poder, de uma forma bem assim, simbólica, poder se conectar e ajudar outras pessoas, porque vai virar uma planta, você vai comer, você vai poder ter esse alimento na mesa com outras pessoas, curtir aquele Sim. alimento, sabor, enfim. É algo que propaga muito além da leitura de um livro. E para quem não sabe ainda, que quando lê o livro vai saber, além de você poder plantar esse papel, né, semente aqui do marcador, você também vai poder contribuir para, à medida que você adquire o livro, você contribui para que árvores sejam plantadas, porque a Regen Ecossistema vai plantar árvores que vão aí compensar, né, o investimento aqui do papel
fazer uma compensação na quantidade de livros que Olha foram que legal. gerados. Então, isso é muito legal. Eu quero agradecer todos os parceiros aqui que me ajudaram nesse projeto, porque é algo que fez total diferença. É um diferencial que eu quis trazer para esse livro, e é um diferencial que é para deixar um legado, para deixar uma sensibilização, para despertar a ideia de todos os leitores, de todos os líderes, de quanto que cada pequena ação sua tem um impacto aí grandioso. E outro dia eu estava vendo você falando sobre papéis que você faz de crachás, né? Uhum, uhum. Eventos. E aí eu falei, gente, quantos eventos existem aí que a gente acaba pegando o crachá e depois joga Sim, fora? por mais bonito Por que mais seja, né? bonito que seja, você Sim. acaba jogando fora. E aí, ter um papel semente, onde você depois vai poder também selar uma atitude ecológica, ter essa Sim. despertar essa sensibilização, é algo muito interessante. Então, eu quero que vocês conheçam cada vez mais aí a Papel Semente, que é uma empresa incrível, sensacional. E remetendo ao seu trabalho aqui, dizer o seguinte: cada vez que você compra um papel plantar, um papel semente, para transformar num marcador, num crachá, seja no que for, você também está plantando uma semente dentro de você da Ai, essa é muito sustentabilidade, legal. né? Então é uma Sim. sementinha que você está despertando dentro de você, que a todo momento você vai estar lembrando quanto que cada ação ali, seja você escolher por fazer um marcador de papel semente ou não, hoje eu vou escolher fazer o marcador, amanhã eu vou escolher fazer um crachá ou outra coisa. Você está despertando dentro de você essa sua consciência ecológica. E é essa a visão que eu quero que todos aqui que estejam nos ouvindo vejam a importância de ter e de começar já a fazer. Quais outros produtos que vocês oferecem dentro aí da lógica do papel semente? Hoje tem o marcador, tem o crachá, o que mais? Nossa, convite de casamento. Boa, Olha que olha aí que legal, legal, né? Que o gente. convite, nossa, às vezes cada convite lindo, a gente até tem morre de dó de jogar fora, né? Porque são Verdade. bonitos e tudo. Agora, já pensou um convite que a pessoa depois planta? Ah, é lindo. Eu acho que é inesquecível, né? É Inesquecível, inesquecível. memorável, é. As tags de roupa, né? A gente tem muito a linha da Boa. indústria têxtil, né? Que Tá. faz aquelas etiquetas que a gente chega em casa, você vai colocar a Sim, roupa, você arranca aquilo, vai pro lixo, sim. né? Então ali você pode colocar uma mensagem, folder, flyer, porque a ideia, sempre a gente fala para os nossos clientes assim, é que o papel semente também seja um veículo de sustentabilidade para ele falar da marca dele, Claro. né? Porque ele está agregando valor lá Valor na para a para a marca. marca dele. Então, se eu tenho uma confecção, um biquíni, a gente tem clientes muito que fazem macramê, né? Sim. Então, nossa, imagina, você coloca uma tag em papel semente, né? Uhum. E isso fica. Você leva a sustentabilidade para sua marca. E para o seu cliente final, é você que está despertando, é a sua marca que desperta nele a Sim, questão da sustentabilidade, né? Então, para a sim. gente, para papel semente, para a gente, assim, é muito gratificante de entender. E cada cliente que fala para a gente, nossa, eu entreguei meu convite, ou eu peguei uma tag, plantei e tudo, a gente fala assim, nossa, é aquela coisa de você sentir cumprindo a sua missão, Que né? legal. Do meu negócio cumprindo a sua missão, né? Sim, Mas para isso a gente entende também que a gente tem nossas lideranças sim. altamente comprometidas, né? Nossa equipe de vendas, todo mundo tem um vasinho lá, Que né? legal. Cuidando ali da sua sementinha, que é para ver como é que o cliente faz, Boa. né? Então, o diretor, nossa liderança da área de vendas, que é o Luiz Felipe, né? Tá lá ali com a equipe, né? Sim. Falando disso diariamente, né? Que A legal. equipe interna lá na fábrica, na área de produção, né? E todo mundo se orgulhar muito disso que faz, né? De todo mundo Sim, entender que cada um está fazendo ali o seu melhor para entregar esse produto que é um veículo de tanta coisa bacana, sim. né? Então, é uma responsabilidade também grande, Muito né? legal, uma grande Mas responsabilidade. que a gente entende que é o nosso papel, acho que é o verdadeiro papel da Sim, Papel Semente aí no mundo, sabe? Eu muito acho que é legal. E por um aí. papel muito bonito, né? Sim, Muito sim. lendário, né? Sim, sim. Então, mas ele faz Emblemático. produto pra caramba, Viu? né, Aí, com ele. convite de Muita casamento, coisa folder, chique, folder, flyer. flyer. A gente fez muito, a gente faz muito, atende essas vinícola, faz aquelas gargalheiras bonitas para Boa, vinho, né? que Que a pessoa dá legal. ali para contar a sua história. É aquilo que eu falei, Que é lindo. levar, agregar, né, a Sim, sustentabilidade à sua marca, né? sim, sim. E aí você constrói um brand forte, Perfeito, né? Onde perfeito. você aí tem uma narrativa
de sustentabilidade, de É ESG, isso. contribuindo. Sim, O pouco que você poder fazer vai ser sim. excelente para o planeta vai agradecer, né? E vamos fazer aí algo que deixa a nossa semente plantada aí no planeta, Perfeito, em é isso. pequenas ações, certo? Nesse livro Recicle Sua Liderança, eu até aqui na capa, eu coloquei Conheça a Liderança Ecológica. A lógica, cuidar das pessoas e do planeta para gerar resultados sustentáveis. Então, no início, eu queria muito falar sobre. O tema do livro seria até liderança ecológica, mas aí eu resolvi colocar Recicle Sua Liderança. Mas o que seria uma liderança ecológica? O contrário da tóxica, né? O líder tóxico, aquele que realmente só quer ver números, mas não apoia, não dá ferramenta, só quer saber de cobrar, e aí acaba de uma forma bem intensa, deixando traumas na vida do colaborador. E aí você vê muitas pessoas adoecidas, com burnout e muito mais, porque não tiveram uma liderança efetiva. E o propósito do livro é fazer com que os líderes sejam ecológicos. Dá sim para ter lucro e deixar marcas positivas e não cicatrizes na vida do colaborador. Então, a proposta é essa: o quanto que você tem sido ecológico no trato com seus colaboradores? Você tem ouvido plenamente quais são as necessidades do seu colaborador, como que ele funciona, como que você pode tirar o melhor dele, gostar de gente. A premissa de um líder ecológico é gostar de pessoas, é entender de gente, é ser humano. E ser um líder ecológico não é significado de que você agora vai ser um líder bonzinho que passa a mão na cabeça. Não, viu, gente? Pelo contrário, eu defendo o seguinte: quanto mais ecológico você for, mais você vai poder cobrar. Porque você está dando ferramenta, você está apoiando, mais ainda você vai poder cobrar. Então o time não vai ter nem desculpa para virar e falar assim: ah, mas está me cobrando, mas espera aí. Não tem nem tipo. O time vai ficar com vergonha quando eles forem cobrados. Porque você dá apoio, você dá ferramenta, então se você cobrou, tá mais do que certo e vamos que vamos. Então é uma liderança muito mais efetiva. E além disso, de você ter esse cuidado com as pessoas, de saber o impacto que você pode causar, porque um líder causa sim impacto. Eu já conversei em muitos treinamentos e consultorias que eu dei e dou, já conversei com pessoas que só de citarem o nome do líder que teve no passado, elas choram, começa a tremer. Aí uma vez eu conversando com um rapaz, ele falou assim: Cláudia, tem 5 anos que eu saí dessa empresa, mas só de falar nessa pessoa, que era o meu líder na época, eu começo a tremer, começo a me passar mal. Porque só de lembrar de como que essa pessoa atuava comigo, muda o meu estado mental. Olha que triste. Então eu quero que você, líder, seja um líder que as pessoas, quando trabalhou com você há 5 anos atrás, falou no seu nome, a pessoa fala: nossa, mas que líder extraordinário que eu tive. Essa pessoa transformou minha vida, me desenvolveu, me lapidou, me cobrou, me fez sair da zona de conforto e fez a diferença. Por causa dessa pessoa, eu cheguei onde eu cheguei. Eu aprendi com essa pessoa, porque ela soube conduzir pessoas. Eu quero que você seja esse líder. Eu hoje, é claro que eu não sou uma líder perfeita, óbvio, ninguém é, nem Jesus, né, o nosso grande líder, que é perfeito e que foi perfeito, não foi enxergado pelas Sim, pessoas da sim. forma como deveria. Então, quem somos nós com a nossa imperfeição? Mas eu sempre decidi na minha vida assim: eu vou pegar o que cada líder que eu teve de bom e vou criar minha própria liderança. O que Olha, não foi bom, eu excluo, e o que foi bom, eu pego e crio minha própria liderança. Então, eu sempre procurei ser uma líder que ouve, que apoia. Sempre gostei de gente. Um grande diferencial que eu aprendi desde pequena é gostar de pessoas. Minha mãe sempre ensinou isso e eu aprendi isso de forma bem veemente lá em casa. Então eu tenho prazer de ouvir as pessoas, eu tenho prazer de poder ajudar as pessoas e poder lapidá-las, desenvolvê-las, né? E sempre na minha liderança, quando eu encontro pessoas hoje que até me ligam e falam: Cláudia, eu só tenho que te agradecer, porque hoje eu tô onde eu tô, porque você me deu aquela oportunidade no passado, que e hoje legal, eu né? pude estar em outra empresa, que o que eu aprendi, né, debaixo da sua liderança, junto com a sua liderança, é o que me fez chegar onde eu cheguei. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu tenho orgulho de Uhum. poder ter liderados, que têm orgulho de terem sido liderados por mim. E esse é o propósito. Eu quero que cada líder que leia esse livro se torne esse líder que seja referência na vida das pessoas, que as pessoas tenham prazer de lembrar de você, que quando te verem na rua não vão correr de você, mas sim querer ir lá e te dar um Correr para te abraço. abraçar, né? Exatamente. Querer correr para te dar um abraço,
faço para virar e falar assim, poxa, você fez a diferença na minha vida? E quero que, além disso, os líderes também façam a diferença no planeta, conscientizando a sua equipe, os seus liderados, a serem pessoas conscientes, a serem pessoas que tenham esse cuidado. Vai fazer um evento dentro da empresa? Gente, ao invés da gente comprar lá um crachá, vamos comprar papel semente? Vamos fazer uma atitude ecológica, né? O pouco que já consegui investir, as pessoas já vão fazer total diferença. E eu quero te perguntar uma coisa. Muitas pessoas às vezes têm a ideia de que, mas é muito caro. Isso é muito caro. Porque, de fato, há uma diferença de preço do tradicional. Mas não é tão caro assim, né, Andréia? Fala um pouquinho sobre isso. Que ser ecológico e ser sustentável não é tão caro como as pessoas imaginam. É assim, eu acho, primeiro eu acho que a gente tem que furar essa bolha, Uhum. né? Se a gente pensar assim, esses quase 17 anos que a gente tem a Sim, Papel Semente, foi na mesma época que tinha o boom dos orgânicos, né? sim, sim, Então, nossa, e tudo que vem novo e com mais tecnologia, com mais inovação, é lógico que vem com um sim, valor agregado maior, então ele fica financeiramente mais caro, sim. né? Mas com esses anos, a gente quando chegou aí nos 3 anos e meio, 4 anos e meio da Papel Semente, a gente contratou uma consultoria Uhum. para melhorar processo e produto, Boa. né? Primeiro que o papel semente é um papel artesanal que lá atrás, antigamente, a gente sempre atendeu grandes marcas, né? Uhum. Então, o papel artesanal, ele é chamado no mercado um papel chupão, né? Uhum. Porque ele, quando vai a tinta, ele tende a Sim, chupar retrai. e dar aquela expandida, né? Sim, Então, fica bold, né? Que tá. eles falam. Né? Então, isso era uma coisa que a gente penava para poder atender as grandes empresas. Então, a gente falava, vamos pegar um bom consultor. Uhum. Aí nós pegamos uma pessoa que ele é diretor de uma indústria de papel, Boa. né? Então, uma pessoa que Sim, entende de entendi de papel, papel. Aham. né? E trouxemos para cá para melhorar processos e produtos, né? E foi uma experiência sensacional, porque até a bota, que a gente comprava bota da área, do pessoal da área de produção, né? Sim, Que comprava-se bota de 3 em 3 meses, a bota agora dura quase um ano, porque sim. melhorou o processo de andar dentro da empresa, né? Boa. Então, eu sempre falo assim, a gente deve procurar também aí, né, a ajuda dos Com consultores, dos certeza. É. mentores, porque Muito faz importante. total diferença na Total. nossa liderança. E peraí que eu me perdi. A outra coisa Você era. estava falando que melhorou a Eita. produtividade E aí o ali. produto. Aí Sim. chegamos no papel semente, né? Para melhorar o Aham. produto. E quando a gente melhorou processo e produto, a gente Uhum. conseguiu uma melhoria de 40% de preço, de Olha que custo. legal, gente. Né? E quando isso aconteceu, a Aham. gente falou assim, a gente passou para o mercado. Sim. Né? Porque a gente falou assim, não, vamos tirar esse estigma que senão ficar, né? A gente pensou assim, a gente não quer ficar no mercado com esse estigma de que é caro, Sim. né? A gente tem valor agregado, sim, ok. Então o Sim. valor, lógico, o preço é diferente. Sim. Mas quando a gente conseguiu essa redução aí de 40%, a gente passou isso Sim. para o mercado, né? Então a gente Ficou teve mais aí, ficou competitivo. mais competitivo. Então com tudo que a gente tem de valor Sim. agregado de produto, porque lógico que assim, na lógica da coisa, se você tem um insumo que é a semente, que o papel tradicional não tem, Uhum. então se você já tem mais o insumo, é lógico que o preço é Claro. outro. Né? Claro. E aí eu costumo brincar e falar assim, olha, caro é despoluir, Sim, né? é Se a verdade. gente olhar, Boa. né? Mas assim, mas Sim. hoje a gente consegue sim ser bem competitivo. Na Papel Semente, a gente, ano passado, 2024, nós também importamos uma máquina da Uhum. Coreia para poder aumentar a nossa Que produtividade, legal. porque a gente tem uma fábrica de papel e também temos uma gráfica, Que que legal. o marcador, né? Então a gente fez o papel semente e Tá. depois a gente imprimiu, recortou, né? Então a gente também tem equipamentos gráficos, máquina de corte e vinco, só que a Sim. gente tinha uma limitação da impressão, então a gente importou uma máquina da Coreia, né? Passamos o ano de 2024 inteiro tentando colocar em operação, Sim. entendendo como funcionava. Aí esse ano a gente lançou uma linha de sacolas para varejo, Que para evento, né? Então, legal. ao invés da ecobag, pode Boa. ser a sacola em papel semente no evento, na Que loja, legal. tudo isso. Então, sempre partindo dessa lógica, né, do que a gente. Ai, eu me perdi na sua pergunta. Uhum. Eu estava perguntando sobre essa questão. Você estava falando da produtividade, que você Do investia em valor do produto preço. que Tá. era caro, né? Sim, Mas foi que preço. nós estamos Tá, falando de valor tá, agregado, tá. né? É. Então, né, então hoje aí, com a própria essa máquina que a Aham. gente traz, né, que aumenta a nossa produtividade, Sim. né?
aí a gente consegue também custo. Imagina, as sacolas para varejo, a Sim, gente está super competitivo, sim, né? E levando todo o valor agregado que o produto tem, né? Então a sim, gente melhorou muito a questão de custo, sim, lógico, né? E a gente fez questão de passar para o mercado, justamente sim, porque até aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, sim, que assim, se o papel, a gente acredita que ele é um sensibilizador para as causas sim. ambientais, para as pessoas, né, para Começar despertar essa, nisso daí, então a gente quer também que ele chegue a mais pessoas. claro, E para isso a gente sabia que custo, preço, né, é um fator sim, decisivo de muitas vezes, né? sim. Então a gente procurou ter aí ficar competitivo no mercado para que mais pessoas possam ser Que legal. sensibilizadas, né? E ter seu Muito papel bom, semente. muito bom. Então, gente, nós estamos finalizando aqui. E para finalizar, eu quero dizer para você, não é caro. Você está comprando valor, valor agregado, é sobre isso. É algo artesanal e algo totalmente que vai deixar aí um legado, sensibilizar, vai trazer uma versão poética para o seu evento, para o seu negócio. E É isso isso. não tem preço, isso tem valor. Essa é a lógica. E além disso, reforçar o que a Andrea disse, né? A importância de você estar sempre melhorando o seu negócio. Quanto mais você investir em melhorias, seja por meio de consultorias, de mentorias, para que o seu negócio possa estar sempre adaptando ao mercado e entregando o melhor para o cliente, você vai conseguir um diferencial competitivo e vai se tornar aí vai fazer com que a sua empresa se torne diferenciada no mercado, tendo demandas aí assertivas com clientes conscientes que queiram fazer a diferença também no mundo, certo, Andréia? Com Eu certeza. quero muito agradecer a sua Obrigada. presença e quero aí reforçar hoje, a partir das 18 horas, no Independência Shopping, na Livraria Leitura, você está convidado, convidada a estar presente no lançamento do livro Recicle Sua Liderança. Esses assuntos e muito mais você vai ver aqui dentro que vão te despertar aí o interesse em investir cada vez mais na sua atitude ecológica para com o outro e também para com o planeta, porque essa é a lógica. Gratidão, Andréia. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença e que a sua empresa continue aí fazendo a diferença pelo mundo afora, Obrigada. tá? E que juntas possamos aí levar essa voz Com certeza. sustentável para as E pessoas, empresa ecológica. ecológica. Muito Obrigada, obrigada, tá? querida. Forte Obrigada abraço. para você. Obrigada. Obrigada.